Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EdroneCast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber dois parceiraços que a gente tem aqui na empresa, é o Flávio e o Felipe da Ciclo. Por favor, se apresentem, pessoal. Boa. E aí, Felipe, vai começar? Não vai começar com o jargão do podcast. Não vou puxar a introdução do podcast. Ed, obrigado pelo convite, cara. É um prazer. Dessa vez seremos entrevistados, hein? Hoje a gente inverteu um pouco os papéis. Eu já tive o prazer de vir no Roy Concast e conversar com o pessoal um pouquinho. E hoje a gente está invertendo um pouco os papéis. Legal, parceiro. Bom, vou fazer a introdução, então, rapidinho para o pessoal aí que está nos acompanhando nos conhecer, né? Meu nome é Felipe, sou sócio fundador da Ciclo E-Commerce. A gente tem aí praticamente 10 anos de mercado. Eu, particularmente, há 12, né? Atuando com digital, com tecnologia, com e-commerce. Então, eu gosto de dizer que nessa janela de tempo aí, cara, deu para ver muita coisa acontecer, muita tecnologia surgir, muita marca se adaptar, empresas crescendo, empresas evoluindo. E por estar nesse tempo dentro do setor, a gente começa a ver muitas coisas na prática, né? Isso ajuda muito, né? Então, quando a gente começou, a gente tinha uma noção de onde a gente queria, o que a gente queria fazer, mas muita coisa era, de certa forma, um pouco teórico para a gente, porque a gente ainda não tinha a base de clientes que a gente teve a oportunidade de adquirir ao longo do tempo. E poder atuar aí nessas operações, entender as dores que um gestor de e-commerce, um dono de e-commerce enfrenta, foi trazendo bastante experiência para a gente aperfeiçoar a operação, tá? Então, eu diria que nesses 10 anos aí a gente veio aperfeiçoando, a gente especializou a Ciclo depois de 3 a 4 anos de existência. Então, no começo, a gente implantava, a gente fazia site, a gente fazia e-commerce, fazia marketing digital. A famosa agência 360. Tudo, um pouco de tudo, né? A gente já atendeu até balada, né? No começo da carreira. E aí a gente identificou um ponto que era o seguinte: a gente precisava especializar a empresa não só para facilitar o processo comercial da Ciclo, mas para facilitar também o nível de profundidade que é entregue o serviço. Nossa. Porque, você é um profissional de marketing, então você entende, cara, fazer marketing para uma empresa B2B é diferente de fazer para um infoproduto, é diferente para fazer para um e-commerce, que é diferente para fazer uma loja física. Diferente que eu digo na tática. Marketing serve para tudo, mas a tática, ela muda de empresa para empresa. E a gente, como parceiro, se nós não modularmos ou ajustarmos a operação para entregar para esse tipo de negócio, fica muito genérico. Então, é aí que a gente decidiu, cara, a gente vai mergulhar nesse mercado, a gente vai entender as dores do e-commerce. Então, tudo que existe hoje é pensado no crescimento de um e-commerce, tá? Tem lojas físicas também que nos contratam porque entram com e-commerce, mas a empresa opera a loja física também. Então, tem as suas particularidades. Então, nesses 10 anos ocorreu isso. E drone, já entrando na questão da drone, a gente está numa parceria há mais de 6, né? Foi antes da drone chegar oficialmente no Brasil. Exatamente. Foi bem no comecinho, né? Que o Felipe distribuía, depois, né? Formou o time aqui, né? No Brasil. Então, lá no comecinho a gente já atuou. E para a gente, como empresa de serviço, é importante essa proximidade com os parceiros tecnológicos. Por quê? Porque a gente precisa deixar a nossa equipe pronta. Sim. Entendeu? Que esse é um ponto. É por isso que as empresas nos contratam quando a gente fala num CRM, por exemplo. Tá? Então, minha breve introdução. Deixa eu passar para o Flávio aqui Acabou o podcast, eu sou o Flávio. Muito obrigado. Falei bastante, gente. Falei bastante. Brincadeira. Eu sou o Flávio, também sou sócio, fundador. E pode colocar assim, vírgula, co-host do Royconcast e irmão do Felipe, por coincidência. Mais todo mundo novo, embora eu pareça ser o mais novo. Ele é o mais novo na prática. Olha, então estamos em família aqui, quase. E o Alan, que é o nosso sócio também, ele é amigo de infância nosso. De infância, né? Desde 11 anos de idade. Estudava com o Felipe na 5ª série, cara. Ele virou sócio. Trabalha com a gente 10 anos. Cara, assim... Esse gosta de vocês, hein? Atura, eu digo que atura. Cara, e de bagagem, assim, dos 3 sócios... Eu já vim da área de publicidade, desde lá de estagiário. Era para mim trabalhar no mercado financeiro, só que eu acabei indo para o mercado de marketing. E foi bem naquela transição de
quando começou a surgir muito números em marketing. Sim. Google Analytics, Google Ads, aí teve o lançamento da plataforma do Meta, e aí foi indo. Então, a minha habilidade de ser mais exatas logo no início de carreira é o que deu um pouco de diferencial para a galera que estava na agência. Porque a galera tinha muita dificuldade de, como que analisa que métrica, não sei o que lá. Não tinha coisa muito lógica ali de como que eu interpreto essas métricas para a gente modular a comunicação para o cliente, sabe? Sim. Do que está funcionando e tal. Cara, eu passei por todas as cadeiras. Eu comecei como cara de Web Analytics, quando o Google Analytics era quadradão, antes do Universal. Nossa, que dá até uma dor no coração de lembrar dessa época, que eu tava lá e eu era muito jovem pra estar lá. E eu olhava e falava assim, gente, o que é isso? Por que o Google fez esse negócio tão difícil? Hoje em dia eu olho e eu falo, olha, aquilo lá, aquele quadradão virou esses números bonitos, que você clica, expande, aumenta, vê, pô, que mundo bonito. Hoje em dia tem IA aí fazendo quase tudo, dependendo. Cara, SEO, tinha que ficar mandando... Eu contava pros moleques, o Felipe era dev essa época e o Alan trabalhava em câmbio de banco. Nossa. E a gente nem... O que é engraçado da Ciclo, né? Não era pra gente ser uma agência. Era pra gente ser um e-commerce. De moda geek. De moda geek. Ok, específico. Nada a ver. Nada a ver. Mas assim, meio fora. Não que era a ideia dele. Era a minha ideia. Falar assim, cara, tô trampando lá na agência, lá, cara. Eu vejo que tem maior potencial esse negócio. E aí eu acompanhava o Jovem Nerd. O Jovem Nerd ainda não tinha a loja dele, né? Nossa, mas entregou a idade agora, tá? Entregou a idade. Eu falava assim, cara... é um segmento que tem potencial, o Felipe é dev, o Alan manja ali da parte financeira, manja da parte de marketing. Por que a gente não monta um e-commerce? Só que aí, o que vai acontecendo, né? O Felipe ele foi o primeiro aí, com a ideia da Ciclo. Montou um Canva, Business Canva lá, nossa. Subiu o primeiro site. Eu montei eu aprendi, eu li aquele livro do Business Canva. Proposta de valor, não foi? De proposta de valor. Ele é um livro... visual também, com alguns aspectos mais visuais, onde você monta um Canva, onde a ideia do Canva é o seguinte, imagina a sua empresa, o que você quer entregar para o cliente como valor que é percebido, quais são seus parceiros, sua infraestrutura e os canais. Então, você monta visualmente como se fosse um joguinho, né? Entendi. É melhor, assim, para mim que sou visual, gosto de ouvir e gosto de ver vídeo, não sou o cara tanto daquela leitura... Da leitura tradicional, né? Putz, me ajuda. E aí eu montei ali. Eu falei assim, poxa, que interessante, vamos montar aqui. Cheguei, né? A gente conversou e eu acabei apresentando. E aí, até o nome, né, da Ciclo, ela veio porque a gente sempre imaginou, até no logo, se você olhar, né? A gente sempre imaginou o cliente no centro o roxinho de um ciclo... De um ciclo de ações que façam com que ele tenha sucesso. Massa. Basicamente é isso. Tá? Todo conceitual, o nome e a logo, da hora. E aí, assim, cara, o primeiro dia, o dia 0 foi o dia assim, subiu o site. Você lembra? Uhum. Eu fiz um site, fiz o HTML do zero, contratei Felipe é o pior desenvolvedor, bom vendedor que eu já conheci. Porque era bugado o site, tinha seus defeitos, mas assim, era a primeira versão. Falei, gente, já subi, tá aqui o site da empresa e tal. E a gente foi se ajustando. E aí, a primeira venda da empresa foi para duas fotógrafas que precisavam de um site na época. Então, a primeira venda da Ciclo foi uma venda... A Ciclo ela surgiu, agora quando eu falo surgir, assim, o primeiro dinheiro que entrou foi um site de R$4.000. Okay. Foi esses R$4.000... Que brilhou o olho para vocês. Que se transformou em novas ações. Massa. Porque aí eu comecei, vem aquela abelhinha, opa, então 4 é 1, né? E se 4 vezes 12, né? A cabeça já começa... O que eu preciso fazer para colocar esse pessoal para dentro? Entendeu? Então, vendi para 1, cara. Então, assim, a gente foi vendendo. Então, no começo vendia. E aí o Flávio já tinha experiência de publicidade e tal. Veio da época que comprava anúncio a... 2 centavos, 3 centavos o clique. Que época boa, né? Menos até 10 centavos. Na verdade, eu comecei... Cara, eu comecei antes do lançamento de ads do Facebook. Tipo assim... Não tinha o Facebook Ads? Não tinha Facebook Ads. Eu fui o cara que o dono da agência virou lá... Vocês compravam palavra-chave? Era, pra você ver, eu cheguei a fazer publicidade dentro da Fazendinha dentro do Orkut.
Meu pai, mano. Faz muito tempo. Tipo não, assim, tá bom. é. Nessa época aí eu ainda tava no ensino... Nessa época eu ainda tava estudando outras coisas. Nessa época eu fazia outras coisas da minha vida. E aí, assim, né? Até Não, pra... é que é engraçado isso que vai mudando. Assim, a lógica estratégica e tática da marca sempre vai ser a mesma, né? Mas o que muda universo são em os volta, meios. Né? E assim, Felipe, avançando até, né? Pra gente conseguir chegar no que a gente vai conversar hoje. Da Ciclo, a gente começou, igual o Felipe comentou, atendendo de tudo. Cara, 300... Aí embalde, aí e-book, aí de tudo. E compra de mídia. A gente chegou até pegar... demanda offline, que a gente sempre foi horrível. Nossa, a gente fez de fazer. tudo que você possa imaginar. Aí a gente chegou, sentou e falou assim, cara, vamos olhar o NPS dos clientes que a gente está atendendo. Então, ó, só para ter uma noção. Essa fase o Flávio já estava, o Alan já estava. Já estava estruturado. Então, assim, daquele dia zero que subiu o site, fez o primeiro site, qual que foi minha meta? Eu falei, gente, eu vou fazer mais umas 3, 4 vendas. E dessas vendas, agora o objetivo vai ser vendas recorrentes, que esse foi o estalo. Não era só vender 100 mil reais de sites ou e-commerce. Era manter esse pessoal... E aí, as recorrências. Aí a gente começou a vender marketing, trabalho de marketing. Aí foi onde deu a base para ele vir, depois o Alan vir. E aí foi contratando gente conforme a empresa foi crescendo. Só que, até para você entrar nisso pro Ed, olha que engraçado, é isso que acontece com muito empreendedor. A gente não começou estratégico, tá? Se você parar para ver, a gente começou tático, técnico, mão na massa. Cara, e esse é o perfil do empreendedor brasileiro, tá? Faz primeiro, resolve depois. Ele não é do plano de negócio. Lógico, depois se ele vem de uma escola, ele aprendeu, ele vai fazer isso, mas a maioria não é isso. A maioria o cara vai, vê uma oportunidade, vê um produto, se ele trabalha com produto, ele vai comprar e vai tentar vender. E vai ver se dá certo. E muita empresa que existe hoje, enorme, o fundador criou assim. E ela fica profissional porque aí ele tem capacidade de trazer gente capacitada estrategicamente para ajudar ele. Ele também evolui, ele estuda, ele também vai fazer a sua parte. Então, a gente começou tecnicamente. Hoje, a gente entende muito mais de estratégia. Mas foi uma estratégia que foi sendo criada também junto com a história de vocês ali, né? Então, é o acerto e erro, acredito eu. Não, e tem similaridade, por exemplo, da gente olhar NPS e verticalizar para varejo, e-commerce, tem muito sempre do que foi o nosso core, né? Então, por exemplo, eu e o Felipe e o Alan, a gente gosta muito do lance da meta, sabe? Porque, por exemplo, tem alguns tipos de operações, você vai atender, sei lá, uma área de industrial. A ação de marketing para aquele tipo de empresa, ela é mais subjetiva, sabe? Então, a gente gostou muito dessa veia de meta, de, cara, geração de receita, conseguir mostrar indicador para o cliente. Então, conforme a gente foi demonstrando isso para o próprio mercado, os clientes, na hora que a gente olhava, a gente manda uma pesquisa de NPS para os clientes a cada 2 meses hoje, porque pelo menos dá o espaçamento para conseguir capturar real o valor percebido. Porque se é muito curto, ele não vai conseguir dizer. Vira uma pesquisa de satisfação, né? Entendeu? Quão bem você foi atendido. Mas a gente foi olhando isso, a gente virou, cara, a gente vai precisar verticalizar para varejo, e-commerce. E aí foi quando a gente fez a chavinha, porque antes era Ciclo Agência Digital e a gente passou a ser Ciclo E-Commerce. E por sorte, né? Foi, cara, 1 ano antes da pandemia, velho. Então vocês pegaram o boom do digital. Nossa! Mas aí eu até vou aproveitar essa deixa para puxar o nosso tema. O pessoal tá de casa aí, deve estar se perguntando, beleza, botei esse pessoal aqui na mesa para conversar, vamos falar do quê? Hoje, o tema que eu queria propor para vocês é exatamente CRM e CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Como que essas duas siglas se complementam e o quão importante é para o nosso público saber efetivamente o que elas são e como elas atuam dentro do e-commerce. Então, do começo, eu acho que vocês podem falar muito mais, já que vocês têm essa trajetória de... Bom, a gente estava vendo aqui que o custo de tráfego lá atrás era 10 centavos. Então, consequentemente, o custo de aquisição de um cliente acaba sendo mais baixo lá no passado. Com o boom da pandemia, o boom do digital, o boom do, querendo ou não, dos cursos de vender curso e de trazer gente para dentro da tua área, o CAC, né, o custo está cada vez maior. Então,
Como que vocês hoje veem isso já com essa bagagem de experiência que vocês têm, com esse tempo de maturação de mercado no digital? Legal. Você quer começar com a sua visão? Claro. Deixa eu até trazer esse ponto, né? Antigamente, vamos colocar, 8 anos atrás. 8 anos atrás, um e-commerce poderia se dar o luxo de focar só em mídia e dependendo do segmento que ele estivesse atuando, ele ia conseguir escalar a venda. Ia conseguir. No começo, por exemplo, a gente teve e-commerce que, lembra, batia já 500 mil com 8K de investimento em mídia, 10K de investimento em mídia. Hoje, dependendo do segmento, isso é impossível, improvável. Não, 8 mil, hoje em dia você está falando do e-commerce, vai faturar uns 80, 70. Sempre nessa média dos 10%. Não é cravado, tá, Mais Ed? variado ali, né? Varia entre 5%, 10% a 15%. Então, o que acontece? Teve esse início que era possível isso acontecer, tá? Conforme o mercado ele foi crescendo o seu nível de competição, e aí quando cresce nível de competição, não é só porque entrou concorrentes diretos. O próprio fabricante que começa a criar o seu canal direto de venda. Ele a pandemia trouxe esse movimento, né? Exatamente. O cara parou de vender para o terceiro, ele falou, vou abrir a minha loja e vou vender eu direto, que eu vou ganhar mais. Não, e eram projetos que estavam engavetados, né? Por exemplo, você pega grandes indústrias, eles ainda não falavam ainda de, vou lançar o e-commerce, operação digital para vender para o consumidor final. Não tinha. Mas assim, começou a ter esse movimento. E aí o que vai acontecendo? Algumas empresas, a gente gosta até de separar assim. Quais são as empresas que se dão melhor quando a gente fala de e-com? São as empresas que nativamente elas são digitais. Elas são fundadas, na maioria das vezes, por fundadores com know-how no digital. Cresce muito rápido uma empresa assim. Por quê? Não tem segredo. O cara que fundou tem a veia de digital. Ele entende que é tráfego, aquisição e por aí vai. Então, existe uma etapa também de aprendizado. Então, tem muita empresa que já faturava muito, faturava bem, mas em outros canais. Sempre vendeu via loja física, sempre vendeu por distribuidor, por revendedor e foi indo, né? E aí chegou esse momento de digitalizar e criar um canal. Então, tem empresas que estão ainda passando por um processo de aprendizagem. Certo. Eles não sabem como isso funciona, ou sabem o macro, né? Então, eles vão aprendendo. Mas, dito isso, com relação à mídia, foi encarecendo, conforme aumenta os nível de concorrência, nível de competição, e até empresas de fora, né? Então, começam você tem... a aplicar o mercado. Hoje em dia, eu acho que a gente pode falar muito no digital, que tem duas variáveis, né? Tem o cara da loja dele, né? O e-commerce próprio, e tem as mega corporações aí, que a gente vai de Amazon a Shopee, Shein, Mercado Livre. Anunciou 32 bi de investimento, acho que ano que vem. O Mercado Livre, o Mercado Livre, o último estudo que eu fiz, dando uma lida sobre eles, eles sentiram a pressão, literalmente dá para dizer desse jeito. Eles sentiram a pressão do mercado chinês. Eles sentiram a pressão da Shein e de tudo que estava acontecendo no mercado. E aí eles proporam que eles vão se tornar a primeira empresa da América, o primeiro marketplace da América Latina a se tornar global. Então, legal. Daí vem esse investimento gigante e, querendo ou não, a gente está falando exatamente dos big players, né? O big player, ele nasce no digital, ele constrói tudo isso e, assim, querendo ou não, é muito fácil para um player desse trabalhar com o produto dos outros. Ele tem o know-how da ferramenta e tudo, e aí até um ponto que eu tenho que, querendo ou não, puxar a sardinha para a Edrone, é uma das principais bases, pilares da nossa empresa, que é capacitar pequenas e médias empresas a trabalhar com o mesmo nível de tecnologia que uma Amazon da vida. A Amazon hoje tem 54% das vendas dela, todas vindo de automações e inteligência artificial. E, Ed, o trabalho que vocês fazem, que a Edrone faz, e outras também empresas no ecossistema, né? Em vários tipos de soluções, não só no CRM, fazem hoje, isso dá acesso. Porque pensa comigo, antigamente, para você ter uma tecnologia robusta, tinha que ter uma implementação com alto investimento, tinha que ter, às vezes, uma licença caríssima para uma pequena, média empresa. Então, como eu enxergo o mercado olhando para o SaaS, né? Software sob serviço, ele dá acesso.
Então, hoje é difícil alguém falar assim, cara, não tenho recurso. Cara, hoje versus 10 anos atrás, você tem muito recurso. Tem plataforma de e-commerce que você paga R$100 por mês. Não, e você pega até, por exemplo, Felipe, quando vai para a parte mais competitiva que dá diferencial hoje num e-commerce, é o aspecto logístico. Sim. Frete, tempo de entrega. Tem parceiros nossos, por exemplo, de Fulfillment, a gente conversando, 80% das marcas e lojas que surgiram a partir de 2020, quase nenhuma tem CD próprio. Sim, ela sempre tem um ponto de distribuição. Entendeu? Ela terceiriza o ponto de distribuição para o quê? Ser competitivo em custo de armazenagem e também custo de frete e tempo. Porque isso daí influencia demais no e-commerce. A gente pode dar como um exemplo que eu acho muito legal, que eu tive numa palestra da própria Luiza, da Magazine Luiza, e ela deixa muito claro que eles entenderam qual era o jogo do digital a hora que eles pararam para fazer a conta e falaram, beleza, a gente talvez não tenha os melhores preços de produto, mas a gente tem loja no país inteiro, a gente tem centro de distribuição no país inteiro, a gente tem controle de malha ferroviária para tudo que é lado. Vamos jogar para esse lado. Então, hoje já se tornou um negócio mais comum, mas alguns anos atrás, a Casas Bahia e a Magazine Luiza eram as duas primeiras empresas do Brasil a conseguir fazer uma entrega em 12 horas. Exato. Começou aqui na região da Grande São Paulo e dependendo da onde você tá, quando são cidades metropolitanas e tudo mais, eles te entregam o teu produto em 12 horas na porta da sua casa. Então, é um diferencial muito grande. Não, e você pega assim, né, quando a gente vai para essa parte de... Até para voltar para a linha de raciocínio do Felipe, que é a parte de custo de aquisição, principalmente quando a empresa foca muito em investimento em mídia, investimento em publicidade. Você mesmo citou a Casas Bahia. A Casas Bahia, por anos, ela foi o maior anunciante de compra de mídia do Brasil inteiro. Só que aí você pega, por exemplo, vamos analisar as ações ali da Via Varejo. Acaba não sendo uma empresa atrativa muito por conta disso. Cara, eu cresci muito em cima do anúncio. Eu não fui construindo outras pontes. Hoje, se a gente for fatiar, né, Ed, como uma visão de metodologia, hoje que a gente olha para ciclo, o que a gente olha quando a gente vai entregar um projeto para os clientes? Tem a questão do funil padrão de, cara, a gente precisa trabalhar reconhecimento, consideração e conversão, só que a gente divide o nosso método em 3, que é o quê? Eu preciso trabalhar geração de demanda. Então, o que é geração de demanda? É tudo antes da conversão. Então, eu preciso fazer com que a marca desse cliente, dessa empresa, ela esteja antes na cabeça do consumidor... Do que o desejo de compra especificamente. Exato. Antes dele ir lá no Google e falar assim, quero comprar esse tênis. Então, a gente divide o nosso método primeiro. Vamos trabalhar primeiro a geração de demanda para o quê? Os consumidores considerarem a marca. E aí, como que a gente mede isso? Tráfego direto da loja, busca institucional sobre a marca do... Aumento do acesso orgânico também. Aumento pela marca. do acesso orgânico sobre a marca. Então, a gente mensura isso aqui primeiro. Depois, quando a gente vai para a caixinha de captação de demanda, por que eu quero separar isso? Porque tem um conceito hoje que é assim, a gente está trabalhando de brand, a gente está trabalhando performance. É que eu vejo que essas duas coisas, brand e performance, é a mesma coisa. Então, eu gosto de separar muito, cara, geração de demanda que é o que a gente vai trabalhar antes do consumidor tomar a decisão dele e como que a gente vai trabalhar de forma efetiva a captação de demanda para quando ele quiser comprar o produto e estiver buscando, eu tenha a campanha configurada do jeito correto, esteja nos canais corretos para converter. E, por fim, a gente trabalha na camada do LTV, que é como que a gente aumenta a recompra desse produto. Então, a gente trabalha nessa triangular nos projetos, porque na Ciclo também, a gente começou trabalhando assim, né? Falei, vamos trabalhar ali na camada de aquisição. Só que daí, na hora quando você começa a entrar estrategicamente dentro das operações, você começa a ver essas deficiências que mas qual é o cliente que compra sempre? Será que se a gente olhar mais profundamente para os dados, a gente vai conseguir segmentar melhor a campanha? Por que eu quero dizer isso? Quando a gente entra para CRM dentro da Ciclo, a gente usa como método que é tudo que é feito de copy interna, de comunicação para a base que já é cliente, a gente usa nas campanhas que são de aquisição de cliente.
Então a gente aprendeu esse método porque a gente viu que é o que reduz o custo de aquisição. Também. Sim. Porque você tem uma copy mais assertiva, você tem um criativo mais assertivo. E até a busca, por exemplo, da parceria que a gente fechou há 6 anos atrás, foi devido a essa percepção. Porque eu havia até comentado com eles, eu lembro até hoje, na época, eu sentei com o Alan, com o Flávio e falei assim, a gente precisa de um parceiro tecnológico para trabalhar a retenção e a fidelização de base dos nossos clientes. Porque o meu próprio cliente não via isso. E esse é um negócio muito, muito interessante, Ed. Tem muita coisa que não é feita porque quem está lá dentro da operação do e-commerce não faz nem ideia que existe. Esse é um grande problema, né? Você entendeu? Esse é um grande problema, porque eu acho muito complicado a gente propor para o cliente, principalmente quando a gente está falando de drone, somos um CRM com inteligência artificial e automação de marketing. Ele vai falar, tem ChatGPT? No fundo. Sim. Ele vai lembrar, ele vai associar, né? A tudo IA isso. com o ChatGPT. É isso. Tipo isso. Aí você que ele entendeu? ChatGPT? Não é bem isso, né, amigo? Mas a gente tem, sim, uma inteligência artificial. Mas para que a gente usa essa inteligência artificial? Para ler os dados do CRM. E o que a gente faz com esses dados lidos? A gente cria automações e gatilhos automáticos para conversar com o seu cliente. Mas dá para fazer isso? Dá. E é assim que a Amazon se tornou a maior loja digital há 10 anos atrás. Exato. Então, ou tipo assim, Ed, que legal, então isso aí que vocês fazem é e-mail marketing. Também o e-mail marketing. Tá lá dentro, mas não é isoladamente uma campanha de e-mail marketing. Até assim, olhando para essa visão, vamos usar nós três a nossa capacidade e tentar pensar como que a gente consegue explicar para o nosso público quais são as camadas de diferença, né? Porque igual você separou ali, ó. Então tem a área de branding, a área de aquisição, a área de retenção. Bom, pro cliente entender que, óbvio, não existe mais o funil pronto. Acho que essa história de funil de compra já ficou para trás há muito tempo. Mas explicar pro cliente que, beleza, ele pode muito bem fazer uma aquisição, trouxe o cara para dentro do site dele. E aí? O que ele vai fazer com esse cliente? Eu acho que um ponto legal da gente refletir para o pessoal é assim, não existe jornada de compra linear. Não. Tá? Então, se... Oi, eu fico maluco com aqueles desenhos que a galera joga no LinkedIn. Que é tipo um passo a passo, né? É como se fosse assim, né? O cliente, ele acessa aqui o Meta, depois é o Google, depois do Google virou e-mail, ele depois clica do e-mail duas vezes no direto? Tipo, não, é assim... O que acontece? Eu entendo que quem tenta desenhar isso, ele tá tentando criar um processo. Ele tá tentando padronizar. Tá tentando deixar didático, às vezes, também? Mas na prática isso não ocorre. Até vou entrar em modelo de atribuição do CRM, que também é um ponto de destacar, que eu vejo muita empresa que ela avalia o resultado do CRM pelo resultado das campanhas de e-mail. Se deu ROI o e-mail, se gerou receita o e-mail, olhando isoladamente os resultados de last click, tá? E aí, o que a gente traz, Ed? Essa reflexão pessoal. Um dos indicadores que vai dizer se sua ação... Pensa assim, gente, a estratégia de CRM, ela vem antes de e-mail, ela vem antes de tudo isso. Olhar a base, igual a gente estava comentando, e entender o grupo que cada cliente pertence. Por isso que tem a matriz RFM, por isso que você vai segmentando. Para você entender, eu preciso me comunicar com o cliente mais premium, mais fiel da minha marca, eu vou fazer algo específico para ele. Eu vou me comunicar com quem está navegando no meu site pela primeira vez, eu vou fazer uma outra comunicação para ele. Então, a ideia é um relacionamento, no meu ponto de vista, inteligente com as pessoas que estão dentro da nossa base de clientes. Entendendo esse ponto, entra na camada de o que nós podemos fazer. Se vai ser uma oferta, se vai ser um conteúdo, se vai ser uma ação para aproximar essa pessoa. Então, esse é outro ponto importante. E aí, quando a gente fala de resultado, isso que a pessoa tem que entender. O que vai dizer se o resultado de uma estratégia de CRM é eficiente para uma empresa? É o índice de recompra. Exato. O LTV que você consegue gerar. Felipe, mas eu estou aqui com o Ed trabalhando e dentro da iDrone a gente tem os recursos de e-mail marketing. Eu não deveria avaliar o resultado das campanhas do e-mail marketing? Sim, você vai avaliar o resultado da sua campanha do e-mail marketing.
Mas ela isolado Ela não não determina... representa, né? Porque às vezes você pode fazer uma campanha... E se eu encaminhar um e-mail pra você comprar? Como que você vai mensurar isso? Diretamente ou indiretamente? Não, eu peguei aqui, eu recebi uma oferta do Ed, eu encaminhei um e-mail pra você. Exato. Se é um produto que você gostaria. Você me indicou, falou, olha que eu recebi, Fê, me mandou. Uhum. E eu nem tô na base, só que eu gostei e comprei. Então eu recebi de recomendação dele. Um outro fator, a pessoa recebe, vai pro site, navega, não comprou. Não comprou agora. Mas ele ficou com aquele produto na mente. E aí, putz, que legal que eu recebi isso, eu vou deixar salvo aqui nos meus favoritos Quando esse caiu e-mail. o pagamento, eu compro. Você entendeu? Então, quando olha isolado, por isso que a gente gosta de falar assim, Ed, toda vez que a gente vai olhar esses números, não determina se é sucesso ou fracasso olhando de maneira isolada. Posso te dar um exemplo provocativo pra caramba pra galera que tem e-commerce? O cara fala assim, ROI, retorno de investimento, né? Aí o cara pensa assim, né, Flávio, que a gente sempre fala, putz, o que é bom pra você? A maioria não sabe dizer qual que é o ROI ideal. Quanto mais, melhor. Tá. Então, tipo isso. Sabe o que eu acho muito engraçado? A pessoa ela faz essa conta, mas ela não sabe colocar na ponta do lápis nem quanto que ela gasta pra ter esse tipo de retorno. Mas ó a provocação que eu vou fazer aqui, ó. Pra mim, Ed, eu preciso ter um ROI de 10. O 10 é fácil, né? É um número que vem na cabeça de alguma forma. A camisa do Pelé. Magicamente é o 10. Tá. Faturando 50 mil? A pessoa já dá aquele... Ou ROI 6 faturando R$1 milhão por mês? Você entendeu? Então, se você olha isolado, o que a gente cansou de ver? Porque daí dá problema, porque, por exemplo, você vai pensar em margem de contribuição também da empresa. Às vezes a empresa ela tem uma determinada estrutura. Como que você vai manter ROI de 10, às vezes, se você nem faturou o suficiente para pagar a sua estrutura? E é comum a gente ver cenários também, Ed, onde há uma trava no crescimento porque o único indicador de sucesso é o ROI. Então, por exemplo, planeja-se um investimento de 10K, atinge 100. Estou fazendo uma continha básica. A padaria, né? Aí todo mês bate 100. Então, os seus 10 de combustível estão te entregando 100. E é isso. Só que na sua cabeça, você gostaria, como dono daquele e-commerce, estar na casa dos 500K. Só que você não planeja o orçamento para 500. Você planeja... Você está com o ROI de 10. E quando há um incremento, ele não é uma regra de 3. Onde, então se eu fizer um incremento de 20, vai para 200 numa tacada só? Não, porque quando você fizer um incremento de receita, ela vai ter que ser alocada em algum lugar. O incremento de investimento, ela não vai ser alocada em algum lugar. E nem sempre é no mesmo produto. Ou no mesmo canal. Então, você tem alocação em novos produtos, que tem condições comerciais diferentes, tem performance de conversão diferente, tem prazo de maturação e crescimento de acessos diferentes. No CRM é a mesma coisa. Quando tem as ofertas dos produtos que vão para o CRM, depois de ter estudado a base, depois de ter engajado, e obviamente você aumentar o engajamento, o que vai acontecer? Agora eu estou falando mesmo de clique no e-mail, tá, gente? Você tem um volume de pessoas que vão se transformar em sessões no e-commerce que vai vir destas suas campanhas de automação. Que aí você vai saber como direcionar a comunicação baseada exatamente no comportamento específico delas, né? Aí você vai ver o tipo de copy que funciona numa abertura, você vai ver o horário, você vai ver o criativo, a oferta. Tudo que combina no final das contas para gerar o resultado de receita. Só que assim... O que eu entendo hoje quando a gente... Agora eu vou entrar no aspecto tático lá, do dia a dia de quem tá com a tecnologia. Tem gente que não usa, cara. E não é só iDrone, tá? Todos os nossos parceiros, né, Flávio? Que tem tecnologias legais... Qualquer tipo de tecnologia. Para resolver alguma coisa. A pessoa usa lá 30 dias, porque o Ed chegou lá com a equipe de onboard dele, treinou. Aí o cara começa a rodar e tal... E aí passa um mês e meio, ele tá com a automação que você ensinou ele a fazer lá naquela primeira semana. Você entendeu? É aí que a gente entra. E aí eu ainda digo mais, porque existem cenários e cenários, né? Pra gente fazer, eu costumo dizer que o pessoal coloca a parte de aquisição antes do CRM. E eu tenho o costume de achar que é um Ouroboros, sabe? A cobra que come a cobra. Sim. Porque você coloca dinheiro no teu e-commerce e aí você precisa de um CRM ligado para captar esse pessoal que tá chegando.
Uma vez que esse pessoal chegou, você vai usar todos os dados que o CRM vai te prover. Então, quais são as sessões, quais são os produtos, o que abre, o que não abre. Você vai ter oportunidade de testar copy, testar criativo. Tudo isso para quem já te deu a permissão, para quem está interessado no que está funcionando. Separa esses caras em clusters diferentes, pega o relatório, bota de novo lá no GA4, reparte seu público, reparte seu investimento, e aí você vai ter um tráfego mais assertivo, trazendo mais gente e colocando a roda para girar. E a gente usa pega a lista também, né, para fazer pega, por mídia, exemplo, eu consigo ali na Edrone, vou lá na matriz RFM, vou em campeões, extraio essa base de clientes, jogo na minha plataforma do Facebook, crio um público semelhante. Qual que é o público um custo menor, às vezes, né? Qual que é o público que a plataforma vai trazer o mais qualificado possível? E o que a galera tem que parar para pensar, Ed, nessa parte de compra de mídia, assim, que eu vejo. Mas só falam de mídia, cara, vai ter que ter... Toda empresa ela tem que anunciar de algum jeito. Tipo assim, tem que ter o budget de marketing que você vai estar investindo em publicidade. Isso, eu acho que desde o século passado é um padrão para você... Ainda mais quando a gente entrou na fabricação de produtos em massa, foi de uma forma das empresas expandirem as vendas dela, foi através da publicidade. Eu acho que dá pra gente pegar aí alguns jornais, alguns documentos da década de 20 ali, que já tinha anúncio de... Beleza, eram bebidas alcoólicas, era tabaco, eram outros produtos, mas ainda assim, a publicidade fez um mercado. Aí eu vou... Uma reflexão que eu trago para todos os gestores que não têm CRM as plataformas de mídia, elas estão cada vez mais automatizadas, aplicando IA interna para entregar sempre o melhor resultado para os anunciantes e ocultando informações. Tipo, por exemplo, você entra dentro do Meta, antigamente você conseguia segmentar por religião, time de futebol que a pessoa torcia, vários dados que hoje eles são ocultos por conta da questão de LGPD, uma série de coisas. Então, vai chegar um momento que você vai só conseguir setar idade e região. Demográfico, né? Demográfico. Pô, Flávio, mas aí... Então vai cair o desempenho do anunciante. Só que aí que entra o ponto, você precisa ter uma ferramenta de CRM para o quê? Deixar a ferramenta de anúncios mais inteligente com o perfil de pessoas que já compraram o seu negócio. Então, um dos fatores também para reduzir o custo de aquisição de clientes é fazer isso. Você ter um CRM para conseguir ir armazenando dados lá dentro da plataforma de mídia para isso vai tornar um processo, igual o Flávio falou, isso torna o processo mais rico, mais assertivo, porque você impacta, igual ele comentou, os clientes que já estão dentro da nossa base, mesmo fazendo mídia ou e-mail ou automação, e se tiver que buscar, né, igual o público semelhante a ele, que você já tem uma base validada. Então, essa é uma ação que deve ser feita pelas empresas. Se está sendo feito... Aí, acho que jogamos a interrogação para quem está ouvindo. Talvez hoje a gente está aqui explicando para o pessoal um segredo que muita gente ainda não sabe. Mas gente, dá para fazer isso, viu? Fica a dica. Não, isso daí dá para fazer em todas as plataformas, Pinterest, Google, que mais? Facebook... O Microsoft... Bing, a única plataforma de anúncio que eu ainda não mergulhei, porque eu tô até com medo, cara, é o TikTok. Porque eu sei... A gente usa para ciclo. Eu sei que o TikTok é forte, os ads deles, e o algoritmo deles entrega hoje milagres, você faz ads nosso lá? A gente faz ads pra gente, tem clientes também que fazem, principalmente segmento de moda, cara. E é fácil segmentar lá dentro? Cara, fácil segmentar. O desafio do TikTok, ele é você, por exemplo, pra mim, mas não sou eu que faço as copies. Então, por exemplo, é você entender a linguagem da plataforma. Sim. Esse daí sempre vai ser os desafios, né? De cada plataforma. O criativo... Podem falar o que for da inteligência artificial, mas o criativo, de fato criativo, ainda demanda que a galera acha que o criativo é fazer o criativo. Não, o criativo é você pensar em tudo que vai ter... Tudo que vai estar em tela. Exato. Em tela. Qual o formato que você vai usar? Qual o momento de... Pô, você vai utilizar um vídeo para um público que ele ainda não conhece sua marca, ou você vai utilizar uma imagem estática? Acho que tudo isso são formas de você conseguir reduzir o custo de aquisição em mídia também. E tem estudos, né? Teve um estudo que a gente publicou esses dias do quanto que o criativo impacta no resultado do TikTok. 60%? Eu não lembro o percentual exato.
é da... Quem estiver buscando, é NC Solution. É uma empresa gringa e tal. Eles fizeram um estudo com 500 campanhas. E dessas 500 campanhas, eles avaliaram pontos que impactam em questões incrementais de vendas. Então, teve criativo, teve segmentação, teve marca e teve um quarto fator lá. O criativo, ele representa 50% do incremento de vendas, marca 30%, segmentação 12% e o restante é outra coisa. Então, sabe aquela pessoa que fica mais assim? Tem o gestor de marca assim, não, tem que ultra segmentar tal. Cara, não importa. Não é que não importa, é mas 12%. Assim, vai impactar, Exato. mas fazer um bom anúncio vai impactar mais. Entendeu? Então, por exemplo, pô, Flávio, se eu fosse priorizar o que eu preciso fazer para reduzir o custo de aquisição em mídia, né? Cara, vai lá, senta com o seu time, pensa num bom criativo, numa boa copy, e daí entra em questões de posicionamento também, porque depois entra num ponto que a gente estava conversando da nossa metodologia, né? Que é a questão da marca. Como que a gente faz para aquela marca ser mais reconhecida? Porque assim, fica muito mais fácil você clicar num anúncio que a marca é reconhecida e você comprar do que aquela que você foi impactada a primeira vez, né? Você não vai... vou passar meu cartão de crédito aqui. Não, existe, óbvio, a gente já está num momento de maturação do mercado digital muito diferente. A gente... Vocês que são das antigas aí, que nem eu, vocês chegaram a ver aquela época que os sites eram todos quadrados, você abria, não tinha certificação SLL, você ficava pensando, será que eu vou comprar um produto? Tinha site que nem era responsivo. Será que eu vou comprar um produto ou um tijolo? O que será? Será que vai chegar alguma coisa na minha casa? Pô, todo mundo aqui passou por esse momento na internet, óbvio. Houve a maturação do mercado, houve a força bruta da pandemia, que forçou todo mundo a entender que o digital fazia parte da realidade, mas mais do que qualquer coisa baseado nisso, a experiência imersiva que a compra digital tem que oferecer, né? Ela hoje eu pelo menos penso assim, que ela é 50% responsabilidade da marca e, cara, 25% do produto, 25% da força de vontade do cliente querer comprar. Sim. Entendeu? Se a marca... E aí, eu não vou dizer o nome da marca aqui, mas tem uma marca de camiseta que todo mundo conhece. É aquela? Aquela lá. Que ela tá marca, plugada em todos os lugares. que tá em todos os lugares. Que, cara, eu achei a estratégia, e eu acho que eu falo isso pra todo mundo, a estratégia deles foi genial. Eles olharam e falaram assim, ó, ninguém vai querer comprar a minha camiseta preta lisa, que parece normal. Eu vou popular a internet com a minha camiseta, todo mundo vai usar a minha camiseta, e depois que todo mundo souber o nome da minha marca, aí eu vou anunciar de forma estratégica, eu vou fazer a minha marca conversar com esse público. Então, dessa marca específica, termina com uma letra aí, a gente não vai falar, se vocês quiserem patrocinar aqui. Patrocina nós. Se vocês virarem clientes da Edron, não sei se é cliente aí, tá em negociação. Sei lá. Não, pior que a gente tentou fazer contato com eles, mas eles são muito focados nesse modelo de publicidade deles, que é bater na porta de todos os influencers da internet. Não, e assim, o que eu acho que o diferencial deles também entra em ponto de marca, é a primeira marca que eu vejo de moda, que a gente tá até conversando no podcast, que ela vende, cara, o benefício do produto. Sim, ela vende um conceito, né? Ela é como se fosse... Ela não vende, por exemplo, você vai ficar mais bonito, que é a coisa mais inspiracional da moda, né? Talvez eficiência. Ela foca na eficiência. Eu vi um comentário de um psicólogo comercial, eu achei isso muito legal. Ele é um psicólogo, mas ele atua na área comercial, e ele falou que a estratégia dessa marca é muito parecida com o conceito da Apple. A Apple eu faço questão de falar o nome porque foi... É a Apple, né? E a referência é muito essa. Não é mais o produto, é o conceito. Quando você vê um produto da Apple, você já espera que ele é responsivo, ele é rápido, ele é... Bom, se a gente for olhar para a visão de mercado brasileiro, ele é um produto caro, ele é um produto high-end. Então, assim, o conceito que foi criado por trás do produto estruturou a marca. Então, essa marca de camiseta que a gente está falando, ela trabalha na mesma visão. E, por exemplo, Ed, o que eu acho que é legal disso que você comentou da marca, que assim, quando o gestor está pensando na marca dele, ele está pensando muito... Por isso que é importante você determinar... Tem aquela metodologia que é o TAM, o SAM e o SOM, que se determina o público que você tem, do seu mercado e por aí vai. Por que eu acho que é importante
o gestor ter na ponta da língua a dimensão de quem que ele quer impactar e trazer e fidelizar para a marca dele. Porque muitas vezes ele cai nessas boas referências da Apple, só que ele vê aquilo como inalcançável. Só que para pensar o quanto que essas marcas que são famosas, elas foram trabalhando ao longo do ano e se tornando conscientes, tornando famosas e estando na cabeça do consumidor, isso obviamente faz o custo de aquisição cair. Porque, por exemplo, que nem a gente foi, cara, faz uns 4 anos que a gente foi para Nova York lá e a gente foi na loja comprar. Eu não recebi uma publicidade da Apple falando assim para ir comprar o produto. Você sentiu a vontade de ir... Não, e fora que tem uma característica de design específico na loja, né? Você bate o olho de fora, você já sabe que a loja... Não, mas eu digo no ponto assim, quando a gente vai em... Um call to action comercial ali não tem um call to action comercial. Você vai... Pô, é um amigo que usa, que curte, porque você tá usando outro produto. Ou você tá com um produto antigo, você tá vendo um lançamento. E ela é craque em fazer upsell, né? Não só o upsell, mas eu acho que uma das coisas que a Apple, em particular, aprendeu a fazer muito bem é periféricos. Porque hoje é raro a pessoa que tem um produto Apple. Ela tem um MacBook, aí ela tem um iPhone. Aí ela tem um AirPod. Aí ela vai correr na rua, não, ela precisa do iPod Pro. Aí ela precisa do Apple Watch. Aí ela precisa do Apple Tag. E eu não saio por conveniência, cara, porque assim, eu já penso assim, se eu tirar uma foto... Que nem, terminou aqui o podcast, eu bato uma foto com vocês. Pô, mas a do notebook lá, vou ter que mandar pro Gmail, cara, do Android. Ali já salva já vai pra cloud, eu já acesso. Entendeu? Aí você já começa a falar assim, aí começa a ficar estrutural dentro da sua... Porque esse é um lance legal que eu vejo de uma empresa, olhando para cliente, até pra gente, né? Você tem essa questão da marca, quando você ainda não é um cliente, você não adquiriu, mas você admira, começa a gostar e entrou. Chega uma hora, igual esse exemplo que o Flávio deu da Apple, que você começa a ter vários produtos e serviços que ela fornece, que ela já se tornou estrutural na sua vida. Sim. Então, basicamente, um monte de coisa da rotina que ele fizer de lazer e trabalho, vai estar ela ali, fornecendo algum serviço ou algum equipamento. Então, isso vem pós, né? Então, a marca já é forte, só que o funcional tá rodando para ele. Então, esse racional é legal para quem tem empresa que está nos ouvindo. E eu acho não é só vender produto, entendeu? É vender... A gente volta lá no concept dessa conversa, que não é sobre vender, é sobre entender para quem você está vendendo. Né? Porque... E aí a gente volta no Ouroboros ali, do CAC do CRM. Pô, óbvio, a Apple deve ter um CRM... muito grande, com todas as informações possíveis e imagináveis de cada um de nós que já botou a mão em um desses aparelhos. E você já recebeu uma mensagenzinha assim, quando tá subindo ali a armazenagem de foto? Contrata mais o cloud aqui, ó. Tem dos serviços de cloud. E eu acho isso assim, e aí de novo, pro povo que tá em casa aí ouvindo a gente, eu acho que ali a gente pode também traçar um ponto que é invasivo ou é essencial, porque tem essas duas visões. A comunicação que a Apple faz via push no aparelho que está no seu bolso vai ser para te vender alguma coisa. Eles não estão ali para falar, ai, que pena que seu espaço está acabando, toma aqui mais um pouquinho. Ficar incomodado. E ele não fica, por quê? Ele já sente que aquilo faz parte da vida dele. Então, até para quem está em casa, pense nas comunicações quando vão ser criadas, até mesmo comunicações por e-mail, push ou o pop-up. Isso aqui é incômodo ou necessário? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que dá para pensar. E mais do que isso, quando a gente vai fazer a segmentação, vai criar os clusters, vai puxar a RFM, você tem que saber com quem você está falando. O cara que é o cliente campeão, você não vai chegar para ele e reapresentar a sua marca. Você vai chegar para ele e falar assim, cara, ó, eu sei que você gosta disso, disso e disso, que tal comprar esse produto? Pô, já vai direto, porque você sabe que o cara, ele tem um LTV bacana, ele tem um ticket alto, e ele é um cara que é quase fidelizado. Meu, traz esse cara pra perto, conversa com ele. Ed, e tem um outro item legal dessa análise de base de clientes, que é a empresa se antecipar. Sim, a venda preditiva, se a gente for analisar. Exato, vou dar um exemplo. O que é se antecipar? Às vezes, você tem produtos
que o consumidor, por natureza, precisa repor. Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente... Vamos pegar um cliente nichado. A gente tem a galera no segmento de acupuntura. Tá? Produtos de acupuntura que precisam de reposição. Aquele profissional, aquele médico, aquele terapeuta, ele precisa repor tudo que ele só pode usar uma vez os produtos, às vezes. E antes, né? Antes de acabar. Sim. Então, vou dar um exemplo. Esse é um segmento nichado. Como acaba em X período de tempo, o CRM é super importante para um negócio desse. Porque você não vai esperar o cara lembrar que amanhã vai acabar. Não, e aí... Você antecipa. Digo mais. Hoje, aí, vamos lá, falar de Edrone especificamente. Hoje a Edrone tem multicanalidades para atender exatamente esse tipo de modelo de negócio. Então, vamos pegar esse cenário, ou vamos colocar aqui um cenário hipotético de uma farmácia. Pô, a pessoa faz a compra de suplementos alimentares. Suplemento tem 30 cápsulas. Se tem 30 cápsulas, são 30 dias, acabou. Se a pessoa está fazendo um tratamento ou algo do tipo, ela precisa comprar de novo. O que a pessoa que usa a Edrone como CRM pode fazer? Ela vai lá, tagueia aquele produto. Esse aqui é um produto de validade X. Aí ele seta um timer de 28 a 35 dias. E aí ele vai fazer uma primeira comunicação por e-mail no 28º dia. Falou, ô fulano, seu produto tá acabando, que tal aproveitar agora com 20% de desconto clicando no link aqui? Quando deu 30 dias, que é o dia que acabar, olha, pelas minhas contas, seu produto acabou. Que tal? E aí você manda por SMS pro cara. Porque agora a gente voltou com o sistema de SMS. No 35º dia, você manda um WhatsApp para ele. Fala, irmão, tô vendo aqui, acabou o teu remédio, que tal? Então, a venda preditiva, ela vai, primeiro, auxiliar o usuário lá na ponta, porque quem faz uso a gente falou aqui de suplemento alimentar, mas se a gente está falando de pessoal que tem neném, moda infantil e tal, pô, você pode fazer uma jornada de venda. A pessoa comprou esse produto aqui, que é de crianças de 6 a 1 ano. Daqui um tempo eu mando de novo. Tem um mêsversário, né? Vai de novo. Você pode taguear que depois de X tempo, aquele cliente vai entrar na tag 2, que é de 1 ano a 2 anos. Ou vamos falar de fralda, né? Se a gente voltar para a farmácia. Fralda, bicho, acaba toda vez. Manda de novo. Então, pensar estrategicamente, e eu acho que isso cabe muito, eu acho que vocês vão concordar comigo, cabe muito o dono do e-commerce, porque ninguém conhece melhor o próprio cliente do que o dono da loja. E tem que olhar para os indicadores, né? Por exemplo, cada produto vai ter uma recência diferente, vai ter uma frequência de compra diferente. E é legal sempre fazer a análise. Tem alguns métodos também, Ed, que é... Pô, esse primeiro produto que o cliente comprou, ele leva a uma segunda compra, que é isso que você comentou também. Sim. Ele vai comprar de novo? Leva a uma terceira compra? Leva a uma quarta compra? Então, são pontos muito importantes de olhar para dentro do CRM. Porque senão você não consegue... Senão fica aquelas réguas de automação meio embananada, né? A pessoa... Aleatória, às vezes. Não, ela dá um Ctrl-C, Ctrl-V em todas as réguas, né? Nossa, com datas iguais. Isso aí é um perigo, gente. Isso aí é um perigo, mas, diga-se de passagem aí, vamos lá, Edrone sempre tem uma cerejinha do bolo para evitar esse tipo de problema. Além da gente já basicamente segmentar de forma automática com a RFM, a gente tem inteligência artificial para o cabeçalho, a gente tem inteligência artificial para o pré-reader, e agora a gente tem o modelo de Smart Resend. Eu acho que vocês já devem ter visto, que você manda uma comunicação para o cara, ele não abriu, ele vai receber de novo. Porque aí a gente fez um estudo e existe uma taxa de 74% de abertura no segundo envio. Então, menos trabalho, né? A automação, nesse caso, vai trabalhar para você ter menos trabalho. Então, pô, gastei um tempão lá, montei o e-mail perfeito. Pô, isso aqui, cara, eu tenho certeza que vai converter. Só que às vezes você manda no horário que a gente chamava isso daí, a galera ficava rindo de mim, mano. Que eu falava assim, vamos fazer um repique. Então, repique de e-mail. Aí a galera fala, cara, você nunca jogou The King of Fighters, velho? Você nunca jogou The King of Fighters, cara?
Não, mas é o resend ali, né? É que não existe esse nome, né? Exato. De repique. É o brasileiro o brasileiro. O brasileiro é muito... A galera olha e fala, que repique? A gente cria as palavras próprias. Não, o dialeto... Porque assim, tem a língua portuguesa e tem o dialeto do brasileiro. O dialeto do brasileiro, pra mim, é uma história à parte. Eu acho maravilhoso. Mas quando a gente olha exatamente para esse tipo de estratégia, a gente começa a entender, e aí é até uma ponta que eu vou deixar para fazer uma pergunta para vocês, que é, você já trouxe o cliente, gastou para trazer ele, botou ele dentro do teu CRM e começou a automatizar as compras dele, basicamente. Se você tem um produto que você já entendeu qual que é o tempo de recompra, ou qual é a segunda via que você vai fazer com aquele produto. Mas, para o pessoal que está em casa, o que ele tem que pôr na ponta do lápis para ele efetivamente calcular o CAC daquele cliente? Porque, às vezes, trazer um cliente vai custar muito e manter aquele cliente vai custar pouco. Ou, dependendo da marca, vai custar pouco trazer o cliente, mas custa muito manter ele ativo. Então, como que vocês normalmente explicam para o cliente de vocês como calcular isso? O custo de aquisição? Quer fazer aquele exercício lá que a gente fez? Posso puxar. Bora, o que a gente faz, né? Primeiro a gente avalia o quanto que ele aloca, o quanto que ele investe em marketing no mês, por exemplo, tá? Dito isso, a gente divide por quantos clientes ele conquistou. Tá, aí eu queria até fazer uma pergunta. De novos clientes. De marketing, a gente tá falando de só dinheiro no tráfego pago? E eu tô fazendo essa pergunta, eu sei a resposta, mas eu tô fazendo essa pergunta pro pessoal de casa. Porque tem muita gente que entende que investir em marketing é pegar um doidinho da rua, colocar dinheiro na mão dele e falar, faz meu tráfego pago aí. Eu acho que não é só isso. O que a gente não, entende assim, a gente pode fazer de várias... pensando em vários caminhos. Por exemplo, se a gente for analisar ROI, retorno de investimento, sobre o investimento total, a gente somaria mídia, ferramentas e equipe, tá? Esse seria o caminho correto. O custo de aquisição depende do que você quer avaliar. Se você quer avaliar olhando só mídia, você vai ter um número, certo? Você vai pegar lá o valor alocado em mídia e vai dividir, por exemplo, pela quantidade de clientes que conquistou. Você quer somar o quanto você está investindo em equipe e mídia junto para entender quanto custou, somando o esforço do time e mídia para trazer cliente, você vai ter um outro número, tá? Depende do que você quer extrair por isso, certo, tá? Porque geralmente o que vai acontecer? Tanto a equipe quanto ferramentas ou investimento em mídia, ele vai entrar na linha de despesa da empresa, tá? Então, ele vai olhar como um todo, ó, eu estou colocando isso em marketing e vendas. Então, ele pode dividir isso pela quantidade de clientes adquiridos. Agora, qual que é o ponto-chave aqui? O que vai dizer se esse custo de aquisição ele é saudável ou não? É a quantidade de vezes que um único cliente trouxe retorno para a empresa. É o LTV, no caso. Que é o LTV. Certo. Então, o seu LTV ele precisa ser sempre maior que o seu custo de aquisição, tá? Muitas vezes, né? Ontem, por exemplo, eu estava numa reunião com uma empresa que eles têm um ticket médio, segmento de cama, mesa e banho, premium, tá? Então, um ticket médio a partir dos seus R$3.000, tá? Para coisas para casa. E aí, o que você começa a avaliar? Eu estava avaliando o custo de aquisição. O custo de aquisição deles já estava em R$1.600. Ui. Então, tá passando de 50% do ticket, tá? Então, você fala, putz, tá caro. Se você olhar... custo de aquisição e o ticket médio. Mas a gente descobriu que ela tem um índice de recompra de 60%. Ok, aí a coisa começa a se justificar. E aí, quando você olha o LTV dela atual é 7. Entendeu? Então, o que vai acontecer? 7 coisas, 7 o quê? 7 vezes. 7 vezes 7 em quanto tempo? recompras. 7 vezes o ticket vezes 7 vezes. Os R$3.000 é o ticket médio. O ticket do mês, vezes 7. E aí É aquilo que o único cliente vai deixar dentro de uma janela de um ano. Então, 60% da base de clientes que entram, eles vão gastar quase R$21.000. No ano. Levando em consideração que ele custou R$1.600. R$1.600. Beleza. Por isso que eu volto naquele ponto de não olhar as coisas de maneira isolada, né? Pô, quer uma analogia muito legal mesmo? Carro ou moto, você anda de moto, né? Então, carro, moto, painel. Você tem um painel? Um indica se você tem um combustível, outro indica a sua velocidade, se está tendo problema de óleo motor, se você está tendo pane elétrico ou não. Então, assim, você não olha isolado.
Você olha o que cada um significa. Sim. Mesma coisa quando a gente olha um painel de performance. Putz, se ela olhasse isoladamente um mês, meu Deus, tá muito caro. Tá pegando Calma. fogo. Beleza, estaria ruim se tem R$ 1.600 de CAC e o cliente comprou uma vez. Aí o cenário é ruim. Mas nesse caso não, é 7. Entendeu? Então se justifica a longo prazo. Justifica, mas esse dado, aí que vai até uma provocação agora para as empresas que têm equipe, né? Que tem gestor de marketing, gestor de e-commerce. Você leva essa informação para o dono da empresa, para o diretor da empresa, porque às vezes ele não tem esse indicador que você está vendo. Então, isso traz clareza para o decisor. Eu até fiz um post hoje, né, Flávio, sobre isso, né? De projetos, né, Ed? Eu coloquei assim... que muitos projetos, não falo projeto ciclo, tá? O marketing, projetos que venham a ter dentro de uma empresa. Ele só não acontece porque o decisor não entende aquilo que você está querendo colocar. Total, cara. Total. Isso não é só você vendendo a solução e dando para fora. Eu digo até dentro da empresa. Tem coisas que só não acontecem. Por quê? Porque as pessoas não envolvem todo mundo que deveria estar na mesa para entender como que a solução vai beneficiar o negócio. Então, eu gosto muito de dizer isso. Esses indicadores, se você tem, você está compartilhando eles, o dono da sua empresa? Sabe contar a história desses Sabe contar indicadores? o que significa? Eu acho que existe o estrategista de marketing e existe o cara do storytelling do marketing. Se você não é o cara de storytelling, traga alguém para Traga alguém para contar essa história, porque você pode puxar os dados mais bonitos do mundo se você apresenta eles cru para uma pessoa. E aí eu acho que vocês devem sofrer muito com isso. E aí eu queria até uma visão de vocês. Nem todo mundo do mercado brasileiro se acostumou ainda com o mercado digital. Quando a gente fala de CAC, LTV, deve ter gente ouvindo a gente falar que é isso? Que é isso? Que nome estranho é esse? ROI. Pô, e a gente tá falando das siglas mais normais dentro do que às vezes elas dia-a-dia. são mais antigas do que propriamente algumas siglas do atuais. digital. Isso. Atuais. Então, quando a gente olha, e aí a gente já tá falando dessa parada do storytelling, como que a gente justifica, e aí até um ponto importante, porque assim, o que não me falta hoje, principalmente graças aos grandes gurus da internet, é gente que acredita que botou dinheiro no tráfego, o dinheiro vem de volta. E aí, quando a gente vai apresentar a plataforma Edrone e mostra o nosso produto, chega a falar sobre precificação, ela, nossa, mas tudo isso para mandar e-mail? Então, como vocês normalmente enxergam na parte de apresentar uma estratégia para o cliente para demonstrar para ele que faz parte do custo de aquisição? Pode colocar a Edrone lá como ferramenta de custo de aquisição, só que ela é quem vai garantir a longo prazo que o cliente vai retornar. Pode. Puxa essa? É que o Felipe apresenta mais propostas do que eu, né? Nossa. Eu sou o cara que eu faço a galera comprar antes de sentar na mesa. Você vê, gente, ele tá falando que eu tô emitindo pedido, ó. Não, o papel do marketing, mano. Aí é o Fazer a marketing galera bem feito, né? Cara, eu penso das duas formas assim, o Ed. Eu vou colocar em 2 grupos, tá? O grupo da pessoa que ela tem a instrução, ela jamais falaria isso pra você. Ok? É que daí o cliente vem muito educado, né? Que não é a realidade do Brasil em grande parte do tempo. Ainda mais falando de CRM. Mas por isso que eu tô trazendo essa reflexão. Por isso que eu tô Pô, trazendo... deixa eu ver isso aí. Cara, eu vi um vídeo, eu ia mandar pra vocês. Tipo assim, não era... Era um gestor de uma grande empresa virando e falando assim, esses papos de CRM aí que estão vindo, cara... sério? Vocês estão anotando no papel, cara? Vocês tiram um pedido como? Vocês colocam tudo no Excel, é isso? Um bloco de notas aqui. Mas assim, ó, vamos pensar em 2 grupos, né? O profissional ou um dono de um negócio mais instruído, ele nunca olharia desta forma. Porque, primeiro, é bem provável que ele já tenha feito. Então, você vai receber alguém que vai migrar para você. Sim. Então, esse cara já tem um nível de experiência. Agora, essa fala que você comentou, nossa, tudo isso para mim, é que ele não sabe o que ele vai o que fazer. O que está visível para ele é o e-mail. Por isso que ele associou ao e-mail, entendeu? Mas ele não entendeu que não é um e-mail, é uma estratégia para ele aumentar recompra. Para aumentar índice de recompra. Então, o que eu tento fazer, que eu gosto de destacar isso? Eu gosto de conversar com os clientes, entendendo assim, você conhece sobre o tema?
Você já fez? Nunca fez. Cara, então eu vou gastar 20 minutos da nossa call primeiro falando sobre o que é isso. Ainda não estou falando de plataforma, tá? Então, o que é? Eu quero que você entenda o que é um CRM. O que é uma estratégia de CRM. É isso, e vai mexer esse ponteiro do seu negócio. Aí tem um que todo mundo sabe. Você quer ter mais lucro? Sobrar dinheiro? Uau! Então, a gente tem que adquirir clientes, eu tenho que ter clientes com custo menor na nossa conversão. Eu começo por aqui. Aí, agora eu vou falar do meio, que é a plataforma, a estratégia e o serviço. Ele vai nos ajudar a ter uma experiência incrível. Sabe quando você vai lá no site grande, que você é fã, aquele grande marketplace, você recebe aquela comunicação personalizada? É isso que a gente quer colocar no seu e-commerce. Você gostaria de ter o mesmo nível de profissionalização que esse site que você admira tem? Putz, gostaria. Então, é isso que a gente quer implantar. E eu ainda digo mais, é uma ponta que eu sempre coloco quando a gente fala exatamente esse pitch muito próximo. Você quer ter a mesma tecnologia que fulano? Legal. Sem precisar ter o time que o fulano tem? Porque acho que isso é um dos grandes medos que permeiam, pelo menos, a Edrone. O cara sempre acha que ele vai precisar ter um time de 12, 15, 20 pessoas para tocar uma ferramenta. E mais, principalmente quando a gente está falando do mundo digital, teve muita gente que abriu o próprio e-commerce e ainda trabalha em paralelo no marketplace. Aí você vira para ele e fala, ó, tá vendo? Todos os clientes que você vende no marketplace, eles não fazem ideia de quem é você. Exato. Eles estão comprando do marketplace. Eles não são clientes seus. Você está levando eles embora para outra ferramenta. Quando você trabalha dentro da sua loja com o seu CRM, você para de construir casa no terreno alugado. Você está construindo o seu legado e daqui você vai tirar os seus clientes, vai se comunicar diretamente com eles. Então, eu sempre foco também em passar esse tipo de visão para esse usuário que precisa ainda dessa concepção do que é e como fazer. E, novamente, nós falamos de indicadores importantes, como LTV, redução de custo de aquisição e aumento de índice de recompra. Isso, qualquer dono de negócio, mesmo um pequeno negócio, é algo que é importante para o negócio dele. Quanto mais recompra ele tiver, desde o começo, melhor vai ser para ele ter um fluxo de caixa mais livre, para ele conseguir reinvestir na empresa dele, para ele conseguir iniciar novos projetos. Então, eu acho que é olhar com um olhar mais profissionalizado sobre isso e, assim, estar aberto a conhecer. Por quê? Porque, às vezes, é aquilo que eu comentei do post que eu fiz, né, no LinkedIn hoje. Às vezes, as coisas só não acontecem porque o decisor ele não está entendendo. Então, às vezes a equipe que está ali na empresa, ela quer levar a solução para a empresa, ela quer criar um projeto eficiente, ela não consegue transmitir isso. Então, qual que eu acho que é o melhor caminho? Sentem, mesmo online, tá? Né? Não necessariamente numa mesa física, mas envolva todos para que todos entendam para que isso serve. Mas, por exemplo, tem um projeto que a gente tem em comum com o time da Edrone, dá pra gente falar um nome aqui, né? Mas é um grande player de moda que... Você lembra, Felipe, para a gente reimplantar o CRM, o CEO da empresa ele era totalmente contra, porque ele, quando fizeram antes, imagina, uma marca que vende R$1,5 milhão por mês. Ok. Isso daí a gente está falando só no site. Vai entrar, cara, 5 mil novos clientes, mais ou menos, por mês. E aí, isso daqui por 5 anos. Então, por exemplo, teve uma experiência ruim, e aí ficou 5 anos sem fazer porque, é o ponto que o Felipe comentou, sentavam há 5 anos atrás e apresentavam pro CEO da empresa, ele não compreendia. Para ele, assim, cara, esse negócio de CRM... A galera apresentava como se ele tivesse obrigação de ter o conhecimento técnico. Não, das métricas intermediárias. Hoje, um dos principais pontos que a gente tem na Edrone como core, além de trazer essa tecnologia dos big players pro mundo do pequeno e médio dono de e-commerce, é exatamente educá-los. Porque a gente entende, e assim, eu tenho muito prazer de falar que eu sou um dos que encabeça esse movimento. Porque eu venho de uma família de educadores e eu entendo particularmente que educar é a melhor maneira de fazer funcionar. Então, assim, não adianta eu ter o melhor produto do mundo se eu não consigo demonstrar o valor
para uma pessoa. E como é que eu vou demonstrar o valor para essa pessoa? Fazendo com que ela entenda cada um dos processos. E mostrando assim, né, Ed, pelo menos assim, agora eu vou entrar no campo de vendas, né, que vendas B2B é algo que eu gosto muito. O que sempre eu vejo que me ajudou quando eu tô diretamente em uma negociação, algo, eu sempre tenho interesse em ajudar a empresa. Eu não fico pensando, meu Deus, eu preciso fechar esse contrato, eu preciso... Cara, é o seguinte, o problema que ele tem, a gente vai conseguir resolver através dos nossos meios? Vamos, eu vou fazer de tudo para esse cara entender o quanto isso vai ajudar ele. Eu acho que é aqui que é a energia que tem que ser gasta. Entendi. Porque todo o restante, como uma funcionalidade, um requisito do nosso serviço, algo que tenha no nosso escopo, ele vai vir na sequência para ele compreender o entregável. Mas ele entendendo como a gente quer ajudar ele a crescer, a evoluir, a gente quer fazer com que ele seja um case importante, ele cresça. Porque isso vai gerar resultado para ele. Ele vai conseguir investir mais em pessoas, vai conseguir contratar gente, vai contratar parceiros novos para fazer outras coisas. E a máquina gira. E tem um ponto que eu acho muito legal e que é outro argumento que eu sempre coloco no quesito e-drone em específico. Agora eu vou ter uma ferramenta de automação, então eu posso mandar meu time de marketing embora? Não, calma aí. Calma aí, que a gente faz muita coisa, mas eu sempre tento voltar para... Cara, pensa comigo, quanto tempo a pessoa que faz o seu copy gasta fazendo copy para e-mail toda semana? Pô, ela gasta tudo esse tempo. Falei, então, agora ela vai ter esse tempo livre. Que tal realocar ela para fazer o copy do seu produto interno no seu site? Para fazer um copy mais específico para rede social? Pô, eu tenho um analista de SEO. Cara, que legal. Bota ele para trabalhar com base em outras coisas. Deixa que o que você já validou que está funcionando... Sim. Reaplica esse empenho em outros lugares. Não quer dizer que é para mandar as pessoas embora. É para aprimorar. É para aprimorar. Eu acho que uma das principais... um dos principais valores que a e-drone consegue entregar para o pequeno e para o médio é uma coisa que não tem preço, que é tempo. Tempo. Pô, vocês devem ter já nessa jornada ter encontrado 1 bilhão de CEO de CNPJ, né, CEO de MEI, é o eu presa, ou é o cara que tem uma empresa familiar, ele tá lutando ali para ser um empreendedor. O cara às vezes não tem tempo. O cara de manhã ele monta uma coisa, monta caixa, monta loja. Mas mesmo a empresa nesse patamar de exemplo que o Flávio trouxe, o CEO também é atolado, cara. Mesmo a empresa que tá batendo 5, 10 milhões no mês. Putz, não, ele tem todo uma... Tem muitos líderes, muitos gestores, mas ele também tá numa correria, porque ele precisa, de alguma forma... Agora, ele tem uma responsabilidade muito maior ainda, entendeu? Até um ponto assim, o que muda é os problemas, né? Tipo, o problema da empresa de 2 milhões no ano... é diferente do problema da empresa de 100 milhões no ano. Mas é problema ainda para resolver. Entrando nos benefícios da e-drone, assim, aspecto de entrega operacional, vamos parar para pensar assim. Antigamente, um projeto de CRM, ele seria mais... A parte de entrega, né? Seria mais cara e mais demorada. Por quê? Cara, antigamente você precisava de um dev envolvido, você precisava de uma cacetada de coisas para entregar um e-mail. Eu já cheguei a ver, aí eu digo até do outro lado. Eu também tô meio velho já nessa história de e-commerce há 12 anos. Então lá atrás, eu cheguei a ver gente falando que precisava de um cientista de dados para puxar os relatórios. Entendeu? Eu falei... Nossa, bota um peso quando fala cientista, né? Cientista de dados. Eu lembro de eu ouvir isso e falei assim... Meu Deus, cara, existe essa profissão? Existe isso? Caramba! Mas é a grande verdade, porque, vamos analisar aqui. Tem cliente da e-drone, cara, que eu juro, dispara mais de 100 mil e-mails por mês. Entendeu? 100 mil e-mails por mês. Fora as automações. Fora as automações. Né? Porque a base do cara é gigante, porque ele faz newsletter, ele faz outras coisas. Como é que analisa tudo isso sem uma inteligência artificial? Ou um baita de um cara com experiência em captar dados? Hoje em dia a ferramenta ajuda pra caramba. Você não precisa botar o seu cientista de dados que a sua empresa tem para ficar lendo relatório. Você pode pegar esse relatório e, não menosprezando aí um estagiário, mas dá na mão do estagiário, que ele vai saber o que tá escrito ali. Você pega uma RFM... Não tem como. Desculpa, não tem como você não saber o que tá escrito. O quadro tá até com cor ali. Tá com cor, tá com número. Tem um percentual, tá fácil, gente. Tá fácil.
né? E aí, eu acho que assim, a gente consegue muito olhar para esse lado de fazer mais, não quer dizer com menos, é fazer mais de forma mais inteligente. Eu acho que nesse quesito a IA é responsável por, cara, 50% do processo. Agiliza, reduz custo e, novamente, gosto muito da ideia que você comentou, assim, não é demitir. Não, você vai conseguir fazer mais com o que já existe. Exato. Entendeu? Então, pô, você deu um exemplo do pessoal de copy. Se antes ele demorava conseguir entregar 10 entregáveis dele, hoje ele consegue 50, 60. E ele pode pilotar, às vezes, o que ele gostaria para IA entregar. Cara, então, assim, pô, é uma questão de adaptação, né? Eu vejo muito assim. E aí, eu sou um cara, eu gosto muito de tecnologia. Eu lembro que dos meus amigos próximos, e eu não sou da área de desenvolvimento nem nada, mas eu fui o que chegou nos amigos nerds e falou assim: você já viu esse lance aí do ChatGPT? E todo mundo ficou olhando pra minha cara com cara de ué. Então, cara, eu gosto de promptar. Mas antes de eu gostar de promptar, eu já fazia copy. O meu primeiro trabalho dentro do e-commerce foi trabalhar com copy para e-commerce. Então, pô, eu gosto de escrever já faz muito tempo. Se você é um bom copywriter, bicho, você vai voar na inteligência artificial. Porque você vai saber especificamente o que pedir e aí a hora que ela te entregar, você vai saber o que corrigir. Sabe? Eu acho que, assim, existe a visão, óbvio, das pessoas que, não, porque não é artístico, porque está matando a humanidade. Cara, eu acho que, assim, tem uma grande parcela, infeliz grande parcela, que usa a inteligência artificial como faz pesquisa no Google. Como comprar batedeira 220. Sabe? Pô, tem gente que vai escrever... Tem gente que faz isso e compra a batedeira 220. Não quer dizer que a pesquisa dela tá errada. Mas qual é a melhor batedeira da marca tal, especificação tal, ano tal. Quanto mais assertivo você é, melhor será o resultado. Tanto na busca do Google, quanto para promptar uma solicitação para inteligência artificial. Agora imagina, e aí essa é a parte que eu gosto muito de colocar, que a Edrone é uma inteligência artificial ligada a mais de 1000 e-commerces a nível mundial. Então a gente entende o comportamento do usuário, a gente entende que tipo de copy que funciona, e você sai do generalista, obviamente, que o generalista do ChatGPT hoje já é melhor, entre muitas aspas, do que a média que a gente via alguns anos atrás, mas ele ainda é generalista pensado num público mundial. Quando a gente já usa uma ferramenta de inteligência artificial que foi criada e pensada para o negócio, ela já vai ser mais assertiva, o copy já vai ser mais dedicado. Então, todo o processo se torna mais fácil. Com certeza. E aí, gente, a fim de colocar uma pulguinha atrás da orelha do nosso público e de encaminharmos para o nosso finalzinho, eu queria fazer uma pergunta que é a que divide opiniões, mas eu acho que eu sei a resposta que vocês vão me dar. O que compensa mais? Capturar via tráfego pago 10 clientes ou manter um cliente fiel durante um ano inteiro? E agora, hein, Flávio? Capturar 10 clientes? Ó, capturar 10 clientes ou manter um cliente fiel o ano inteiro? Esse cliente fiel que você tá falando, ele gasta quanto? 100 mil no ano? Ó, essa é a pergunta. Essa é a pergunta que divide opiniões. Você entendeu? Porque, óbvio, vamos considerar que, pô, a gente tá falando de uma loja virtual que o ticket do cara é bem variado, mas vamos estabelecer um ticket de R$1.000. E o CAC dele tá rodando ali em torno de 200. A gente pode fazer um jogo assim, ó. A gente capta os 10, certo? E mantém eles dentro da base, fazendo eles comprarem 8 vezes no ano. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz Como que a isso? gente tem que ter Com um CRM, né? Com certeza. Mas eu acho que parece uma conta muito boba, né? Quando a gente faz essa pergunta. Mas eu acho que essa pergunta que você me deu de contraponto é exatamente a parte mais importante que muito gestor não calcula de bate-pronto. Porque, e aí, óbvio, volta naquela questão de nem todo mundo fala a mesma língua. Então, eu viro para um estrategista de e-commerce e faço essa pergunta. 10 clientes agora ou um cliente que vai comprar o ano inteiro? Aí ele faz a pergunta de volta. Mas quanto que esse cliente vai gastar durante esse ano? Ou, pô, de quanto que está sendo o meu custo? Agora, se você vira às vezes para o CEO, que está ocupadíssimo, não tem conhecimento tecnológico, ele só quer ver a empresa dele vender e fazer funcionar, você vira para ele 10 clientes agora ou um cliente que vende o ano inteiro? Me traz esses 10 agora. Sim. Então,
essa pergunta eu gosto de usar ela estrategicamente para não medir a inteligência da pessoa, mas olhar para onde ela projeta Refletir, a loja né? dela. Para Você onde tá ela pro longo prazo ou pro curto prazo? porque assim, a curto prazo, você pode botar 10 clientes na tua loja todo dia. Quanto que isso vai te custar? E depois de um certo tempo, se você não fidelizou esse cara vai para onde? Porque você não fidelizou, ele comprou com você e aí vamos lá. São coisas que eu sempre calculo quando eu penso no custo de aquisição. Você tem todo o custo de marketing. Além disso, tem o custo do produto. Aí o custo do produto, você ainda vai ter que dar 10% de desconto da primeira compra, 5% de desconto do CAC, torcer para não ter dado nenhum problema na logística, porque, pô, tem todas essas variáveis dentro do e-commerce. Não dá nenhum problema, o cara não dá turnover, beleza. Consegui vender para ele, ele me custou 200 mais todos esses descontos, mais a tributação, mais o preço do produto, mas eu entreguei para ele um ticket de R$1.000. Beleza. Você consegue manter esse ritmo para sempre? Porque o custo de aquisição, ele não vai diminuir, ele vai aumentar. Se hoje você tem 10 competidores, no mês que vem você vai ter 11. E no seguinte você vai ter 12. Talvez no próximo você vai ter 11, porque o primeiro lá atrás já faliu. Porque não fez a conta certa. É uma verdade do digital. Exato. Então, essa pergunta, eu acho que ela é muito valiosa para a gente entender que o jogo do e-commerce já foi, igual a gente estava falando lá no começo, já foi a época de bota dinheiro, cai dinheiro. Bota dinheiro, cai dinheiro. Hoje bota dinheiro e tem a estratégia. Vocês concordam? 100%. Sim. Cada vez mais, na minha opinião, a parte de uma estratégia bem feita e executada, né, que acho que é uma combinação, tem que ter a execução daquilo que foi pensado, vai fazer diferença. Eu acho que assim, as pessoas refletirem e entenderem o porquê das coisas. Entende? Por que fazer dessa forma? Por que fazer de outra? Ser curioso, se questionar sobre isso. Acho que esse é um ponto que vai fazer diferença. Assim, em um momento tão de alta competição, ter diferencial é importante. E às vezes nem sempre o diferencial para alguns lojistas vai ser no produto. Porque nem sempre ele fabrica o produto, ele desenvolve o produto, às vezes ele revende. Então talvez o diferencial dele vai ser na relação que ele tenha com a base de clientes dele, vai ser nas ações comerciais que ele pensa para o cliente campeão que está dentro da base dele. Então, esses pequenos pontos de contato que vão fazendo diferença a ponto dele ter um resultado positivo, um resultado bom naquilo que ele faz de marketing. E pensar que sempre, assim, não tem fim, né? Será que eu já consegui aprender tudo que é o necessário? Não, sempre vai ter algo novo para você se atualizar e você trazer para dentro da sua operação e melhorar o seu resultado. É sempre teste, ajuste, teste, ajuste. Se você tiver essa consciência, eu acho que a pessoa não se frustra porque vai dar muita coisa errada e muita coisa certa. Só que o que vai ter que acontecer? As certas superarem as que não deram certo. Mas sempre vai ter os dois andando juntos. Não vai ser só acerto, entendeu? Mas ter essa cultura de teste, de validação, de ver novos caminhos, explorar uma tecnologia de CRM e ir a fundo é o que vai fazer muita diferença, na minha opinião. Mais algum ponto, Flávio? Cara, daria pra gente falar um monte de coisa aí, pô. Esse que é o ponto mais legal de conversar com vocês, que assim, senta aqui nós três na mesa e se deixar, se quiser falar de outra coisa, a gente vai falar de outra coisa. A gente tá falando de treino antes de começar antes de começar, a gente tava falando de treino. Gente, da última vez que eu vim aqui no podcast de vocês, a gente ficou falando de música depois. Então, pô, assunto, gente, tem um monte. Mas aí eu já queria até deixar já o convite refeito, porque assim, hoje a gente conseguiu falar um pouco de CRM, de CAC, mas, cara, vocês estão mais do que convidados pra gente voltar aqui pra falar especificamente de agência, de performance, de quais são os números fora da visão de um CRM que o cliente precisa olhar. Porque, assim, o mercado digital, cara, eu acho que a gente tá na segunda onda de maturação. Né? A gente teve a primeira onda que foi especificamente sair dos sites que eram quadrados e que você não sabia se você ia comprar um produto ou uma batata, para hoje a gente entender que o mercado digital é uma realidade, mas ainda tem muita gente que não entendeu como ele funciona. Ele é uma realidade. Todo mundo, cara, eu falo com tranquilidade, minha avó de 74 anos compra na Shopee dia sim, outro também. Entendeu? Ela gosta de comprar no digital. Mas
os empresários ainda estão na fase de maturação, de como fazer, de como estruturar. Eu acho que uma tendência, que eu estava conversando com alguns colegas, que está cada vez mais forte, é a tendência da... Não é só do quesito de exclusividade, mas do quesito de pertencimento. Eu acho que o cliente hoje ele tem que se sentir pertencente ao universo da marca que ela quer comprar. Então, a gente deu o exemplo aqui da Apple. Acho que isso representa muito bem o que eu estou tentando explicar, que é o cara que usa Apple, ele está no lifestyle Apple. Né? Então, a gente tem algumas outras marcas que a gente pode olhar e de bate-pronto você olha e fala, tá, esse cara ele se sente representado por essa marca. Sejam marcas de roupa, marcas de carro. Tem gente que, pô, não gosta da Ford, só gosta da Volkswagen, ou o cara gosta de carro esportivo e aí ele vai para outro lado. Então, isso para o setor de digital tá cada vez mais forte, tá cada vez maior. Cara, assim, ó, eu acho que a última dica, dá até pra gente puxar um outro EP falando só sobre isso, é algo que a gente tem se aprofundado bastante, que é sobre Audience Lead Growth, que é isso no contexto geral e eu dou até de dica para todo mundo hoje em dia, porque assim, isso hoje fica muito amarrado a quem é creator, influenciador, por aí vai, que é, eu crio primeiro a minha audiência, e aí eu crio primeiro a minha comunidade, e depois eu desenvolvo um produto para essa comunidade. Legal. E aí, hoje em dia, a gente está falando muito de micro-audiência, eu desenvolver produtos para micro-audiências. Então, você tem exemplos como Manucity, você tem exemplos como Boca Rosa, você tem exemplos como Virgínia, você tem exemplo como várias marcas. Tem até lá na gringa, tem o Jake Paul, tem vários. Eu tava até citando um exemplo de uma gestora, para quem é do mundo mais de game ali, tem, por exemplo, o Selbit, que era um youtuber. E hoje em dia ele tem o próprio jogo dele, que é mó legal. Vocês jogaram o jogo dele? O jogo dele de tabuleiro. Não, e o digital também, o Enigma do Medo. É de RPG o jogo. Aí você para pra pensar assim, pô, ele poderia... E aí, o que é pensado ele poderia criar um suplemento, como a maioria dos influenciadores fazem? Poderia, só que... Tá, mas o que a audiência dele quer? A audiência dele quer um jogo. O que a audiência da menina ali quer? Ela quer uma maquiagem. Então, hoje o que a gente está vendo muita tendência primeiro você construir uma audiência para depois criar o produto em cima. Então, se as marcas que já... Pô, Flávio, mas eu já tenho uma marca consolidada, eu já tenho um produto consolidado, o que é importante fazer? Compreenda uma micro-audiência que tem ali de quem acompanha o produto, desenvolve uma comunidade de cima e vê se existe uma oportunidade de se desenvolver um produto para lá. Porque essas marcas, cara, são faturamentos, assim, bizarros. Milhões. Eu tava vendo o Jake Paul, ele saltou de 250 milhões de dólares para 1 bilhão ano passado. Não, e assim, em vendas. Sem contar que... Ele concorre com a Red Bull. Olha que absurdo. Mas sem contar que o que eu particularmente acho um absurdo positivo, mas um absurdo, é que esse público é muito barato. Muito barato. Por quê? Porque ele não tá ali pelo buzz. Ele tá ali porque ele se identifica com aquilo. Então, pô, primeiro, ele já vai fazer parte da sua base em alguma esfera. Segundo, ele vai ter muito mais interesse e engajamento. Porque quando a gente tá falando de uma Boca Rosa, uma Virgínia, ou qualquer um desses influencers que hoje faturam milhões no Brasil, cara, você vai olhar as redes sociais dessas pessoas, é lifestyle. É lifestyle. Mas para pensar assim, quantos clientes a iDrone também tem de meninas que começaram a produzir conteúdo e criaram a loja? A gente acabou de gravar e acho que quando esse podcast estiver indo pro ar, a gente já vai estar com o vídeo disponível, o case da Vó Irene, uma loja que criou-se pro digital. São 2 meninas lá de Curitiba que produzem uma linha totalmente natural. Iniciaram dentro do e-commerce, no primeiro mês eles já vieram para a iDrone. Tipo assim, elas abriram a loja, já vieram para a iDrone e já são um case de sucesso com um ROI de, acho que, se eu não me engano, R$12. Então, para cada R$1 colocado na iDrone, elas estão faturando 12 em cima. Então, olha que legal. 12 vezes então o ROI. 12 vezes o ROI. Putz, que legal. Então, e assim, com 3 meses
rodando. Agora a gente Vou colocar mais terceiro mês. peso nesse resultado. Gente, um ROI de 12 é 1.200%. Só isso, tá, gente? Tá? É que às vezes você fala 8, 12, a galera esquece que 8 é 800%. Pô, tem margem pra escalar, hein? 10 é 100%. Não, e detalhe, elas são super micro ainda, trabalhando num processo Mas entra dentro de expansão. disso, né? Mas o que elas fizeram? Elas criaram um branding ali. Elas Legal. têm uma representatividade dentro do setor que elas se proporam, que é algo mais familiar, algo mais handmade. E, cara, tá super funcionando. Pô, tem um case bem legal, pelo menos na minha visão, porque eu acabei se tornando cliente, né? O grupo M. Martin, eles desenvolveram, tinha um blog que se chamava Persono, só falava de sono, ainda fala de sono, produz muito conteúdo. E aí, cara, eu ia impactado. Só comprou um... Eu comprei um travesseiro que mede o sono. Mas assim, ó, para pra pensar assim, em 2 anos eu acompanhando, não tinha produto. Era um blog, era um Instagram que só falava de saúde do sono. E conta pro Ed o sofá que você comprou. O sofá, comprei sofá na caixa. Aquele que você abre... que, por exemplo... Nossa, é incrível o negócio. se Ele gravou ele deixou gravar. Como que se fala? É um Time-lapse? review? o time-lapse. time-lapse. Que fica... Cara, ele abrindo o eu negócio... sou o cara, por exemplo, sabe a curva de adoção? Ele vai lá e... Eu sou o early adopter de qualquer coisa, cara. Tipo assim... Bombou, eu quero. Hã? Não é nem assim, pô, achei interessante essa tecnologia aqui. Aí você começa a ver assim, caralho, essa daqui é uma tecnologia que veio do espaço, que daí os caras vão fazer... Ele vai lá e compra. Não sei se é assim Eu te também. entendo muito, cara. Meu, tipo... os meus amigos, Pô, eu quando não vão sou na o minha cara casa... que é igual ele, que gastou muito dinheiro em balada, mas eu gasto muito dinheiro com essas Eu coisas. gasto assim. muito dinheiro em tecnologia. Aí. Tipo, só que no meu caso é com audiovisual. Uhum. Meu, você vai no meu escritório da minha casa, eu acho que tem mais iluminação do que nesse estúdio. Você vai testando tudo. Eu vou né? testando tudo. Ai, putz, vi um LEDzinho legal aqui que faz isso, ele pega movimento, pum, comprei. Ah, uma câmera, um tripé, um negócio. Meu, é computador, videogame Sim. e revistinha, muita revistinha e aparatos tecnológicos, cara. Mas eu acho que... Sei que tem mercado pra tudo, né? Se a gente parar pra pensar, Dá né? pra A gente como pensar consumidor, exatamente a gente nisso. tem nossa lista de coisas que a gente gosta. E eu acho que de mais comprar. do que isso, aí eu vou fazer também uma última provocação pro pessoal que tá ouvindo em casa. Pô, se tem aqui, ó, 3 perfis totalmente diferentes, que trabalham dentro da área e que tem perfis de consumo diferentes. Cara, você foi impactado exatamente por vendas de influência e comprou. Eu pelas minhas e você provavelmente pelas suas. Eu sou impactado por guitarra, instrumento, Mas é o aí, que eu ó, gosto. Mas pega, você de casa tá usando o CRM de vocês para se comunicar diretamente com a sua comunidade. Eu não tô falando da sua base, porque a base tá lá. Pô, você pode ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de clientes dentro da sua base. Mas quem é a sua comunidade? Quem representa a sua marca? Você está se comunicando com eles? Você está criando valor efetivamente para eles? Porque eu acho que não existe maneira mais fácil e prática de fazer isso, senão pelo CRM. E eu não estou falando só pelo CRM, porque você vai mandar um e-mail e a pessoa vai se sentir pertencente. Mas é porque ali você vai entender o perfil daquele cliente, entender quem ele é de verdade. Você vai poder ter a opção de chamar ele pelo nome, mandar uma mensagem de texto no aniversário, mandar um WhatsApp. Pô, olha quanta coisa que você tem para se tornar mais próximo daquele cliente, não é mesmo? Então, dá aí essa visão para cada um que está em casa e pensar. Você hoje tem base de clientes ou você tem um grupo de pessoas engajadas que acreditam de fato na sua marca? Porque aí a gente já pode pensar em qual é o valor que você consegue extrair desse público específico. Certo? Com Certíssimo. certeza. Gente, então, pra gente encerrar, vou entregar pra vocês Opa! nosso kitzinho de convidados. Então, Porque- pode abrir aqui? Pode abrir aí. E eu vou deixar um recado pro pessoal de casa que vai estar vendo esse podcast. Ó, copinho. E-commerce Tomar aquele inteligente. café. Resultados rápidos. Resultados Caderninho rápidos, hein? aqui. Pro pessoal que tá Nossa, em bicho. casa e ouviu tudo isso e tá pensando, pô, então acho que eu preciso de um obrigado. CRM. Curti. Vou trazer pra vocês uma novidade que nem vocês estão sabendo ainda, hein? Fala aí. Quero saber, Cris. A partir do dia 28 desse mês, liberamos uma conta gratuita para qualquer usuário. Você pode entrar no site da Edrone, agendar e fazer o seu cadastro e ter uma conta teste gratuita. E não é uma conta teste de 30 dias, 60 dias. É uma conta teste com tudo aberto. Você vai ter uma limitação de base de contatos e envio, mas você pode fazer o uso completo da ferramenta.
toda a inteligência artificial, leitura de dado, relatório, tudo que vocês sabem aqui que a Hydrone consegue entregar, a partir de agora, os nossos usuários vão poder testar de forma gratuita. Então, eu fico deixando aqui o convite para todo mundo que está ouvindo a gente ir lá e testar a Hydrone, porque muito do que a gente falou aqui agora, falado, se torna um pouco complicado. Mas visto na prática, eu acho que é mais fácil de ser aplicado no dia a dia. Pô, vocês concordam? E é dia 28? Baita oferta, A partir do dia 28. 28 de... É porque eu preciso saber quando que vai ser o podcast. Né? 4. Aí, ó. Do mês 4. Gente, é do mês 4. Desse do mês, 4. então, É, desse mês, Marcos. Ó, gente, baita oferta Baita que o Ed oferta, trouxe aí, hein? Então fica aí a dica para vocês que chegaram aqui, ouviram todo esse papo e entenderam que a gente não está falando de uma tecnologia de outro mundo, a gente está falando de algo que já existe há anos, que só foi se adaptando e que faz hoje parte da estratégia de diversas lojas que fazem sucesso no digital. Então eu queria deixar para vocês esse último momento para vocês deixarem um recadinho para o pessoal de casa e fica o convite para vocês voltarem daqui muito em breve para a gente continuar esse nosso bate-papo. Teremos o maior prazer, né, Flávio? Eu queria primeiramente agradecer o Ed aqui, que sempre apoia a gente, traz a gente pro conteúdo, e todo o time da Hydrone por detrás, né? A Ana, o Rafa, cara, todo mundo aí que tá junto com a gente, tanto em projetos quanto também quando a gente tem as parcerias de ações de marketing. E o call to action da Ciclo eu vou deixar pro Felipe aqui, que é padrão. É rápido aqui, né? Então, para quem tiver conhecendo a gente nesse episódio aqui com o Ed aqui da Hydrone, eu faço o convite também a acessar o nosso site www.cicloecommerce.com.br. Nós somos uma agência / assessoria, né, de performance especializada em operações de e-commerce e temos uma parceria de mais de 6 anos com a Hydrone. Então, se você quer aperfeiçoar suas estratégias dentro da Hydrone, ter uma visão nossa, uma visão externa, precisa até mesmo de um time já formatado para fazer o negócio rodar em conjunto, a gente faz isso há mais de 6 anos. Então, tem muito case legal lá no site. São mais de 300 operações, né? Já passamos. Então, tem muita coisa legal lá. E você pode fazer um contato com a gente, que vamos ter o prazer aí de conhecer você, conhecer o seu negócio e ajudar você a crescer através do CRM da Hydrone. Boa, não esquece de dar o like aqui no episódio da Hydrone. Vai sair de YouTube, Spotify, vai sair em todas as plataformas. Tudo. Todas as plataformas, gente. Já vou falar, hein, Ed? Spotify, para dar ajuda aqui pro podcast da Hydrone, vai lá, cara, dá aquela avaliadinha 5 estrelas. Isso daí ajuda demais. Já sabe, hein, gente? Já sabe. E aí eu queria, primeiramente agradecer ao pessoal da Ciclo que, como vocês mesmos disseram, a gente tá junto aí há um tempo, fazendo um monte de ação junto. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui na mesa e poder fazer essa troca, né? Porque eu fui o convidado da última vez e agora poder convidar vocês para o nosso projeto também é muito bacana. Faço o convite a todo mundo que chegou até aqui e que ouviu a gente falar sobre CRM, não entendeu muito bem, cara, clica no link aqui embaixo, agenda uma demonstração, o nosso time de especialistas vai explicar detalhadamente cada uma das ações que você pode fazer baseado na estratégia da sua loja. E se você falar, pô, Ed, eu adorei, mas eu não tenho braço, chama o pessoal da Ciclo que eles vão conseguir ajudar. Estamos aqui para isso. Isso aí. Fechou, gente? Valeu, hein? Sucesso muito aí obrigado. Obrigado, Ed. Valeu. Tenha sempre muitos views no podcast. Gente vai ter e agregue um conteúdo mercado a longo prazo. E aí vocês que estão acompanhando agora podem ter certeza que esse pessoal aqui vai voltar muito mais. Boa. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço e tchau, tchau. Valeu, gente.